Bom, e por falar nos 100 primeiros dias de mandato, nós vamos fazer também uma avaliação sobre o início da gestão municipal em Santa Rita. Nós estamos recebendo hoje o prefeito Reginaldo Pereira. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo aqui ao Tambaú Debate. Cláudia, boa tarde, Josival. Senhoras, senhores, telespectadores do Tambaú Debate, estamos aqui também para fazer a nossa avaliação. E como é que o senhor avalia esses 100 primeiros dias da sua gestão? Muito problema para resolver? Muitos problemas, muitas soluções. Mas eu queria dizer logo inicialmente o seguinte: encontramos uma cidade com uma dívida superior a 500 milhões de reais. De que é essa dívida? Essa dívida, o que tem de demanda judicial contra o município, o que tem de dívida social, buraco, lama, inclusive 5 milhões que o prefeito levou a mala de dinheiro e deixou 5 milhões para pagar só de professores. Está entendendo? Mas se você observar, Josival, a cidade eu encontrei com 8 meses de lixo acumulado, a metade da cidade sem iluminação pública, toda a pavimentação danificada e intransitável, todos os prédios públicos em ruínas, 80% das creches e unidades básicas de saúde funcionam em prédios rústicos e alugados, a pior saúde pública do estado e a 6ª pior educação do país. Coisa triste foi que eu encontrei uma cidade devastada. E as ações? Primeiro, nós temos hoje uma despesa de 11 milhões e uma receita média de 8 milhões. Temos que fazer muita ginástica para pagar. E o pior, os 5 milhões. Eu gostaria de ter pago os 5 milhões dos professores logo em janeiro, porque eu sei do sacrifício dos professores. A dívida de salários atrasados, professor, é 13º de dezembro. Isso dá 5 milhões de reais. Dá 5 milhões. O dinheiro que ele deixou em casa foi 300 mil reais. Agora, uma dívida quase impagável. Só do IPEA tem cerca de 100 milhões. IPEA e INSS, 100 milhões de reais. E como é que se chega à solução para quitar esses salários? Porque já foi feito, o senhor pretendia tirar um empréstimo, a Câmara rejeitou, o senhor ia fazer uma proposta, me parece que de parcelar em 20 vezes. Afinal de contas, como é que vai se pagar esse pessoal? São 3 meses, entrou no 4º mês. A gente bateu em todas as portas para tomar o empréstimo para pagar tudo de uma vez. Depois pensou em parcelar, eles não aceitaram. Então agora, para não prejudicar os alunos, porque o filho de pobre é que paga a conta. O povo é que paga a conta. Nós estamos fazendo um sacrifício usando o recurso de todos os outros serviços para pagar o dinheiro do professor, porque, na verdade, o grande prejudicado é o filho do pobre. E nós queremos a educação caminhando, e como funcionando. O senhor vai pagar de uma vez só? Vamos pagar, vamos fazer um acordo que vamos pagar praticamente à vista. Vamos pagar metade, que seria o mês de dezembro, e dividir em 4 parcelas o 13º. Isso é um sacrifício grande, porque nós temos outras despesas parceladas que você não tem nem a ideia. Nós temos que pagar lixo, nós temos que pagar câmara, nós temos que pagar o salário de 750 servidores que ele nomeou de última hora para nos prejudicar. Nós temos que pagar os precatórios. É uma coisa incrível, Cláudia. Agora, o que é que nós temos que fazer? Amarrar. Não vamos criar despesa, vamos gastar o estritamente necessário e 24 horas em contato com o secretário. Apesar dessa dívida toda, dívida toda que o senhor fala aí, deu para fazer alguma coisa nesses 5 dias? Deu. O que é que deu para fazer? Vou dizer aqui ligeiramente que o tempo vai dar. Nós coletamos todo o lixo. Estamos pagando o lixo em dia. Em 20 dias, sem apoio do governo do estado, sem apoio de ninguém, coletamos todo o lixo. A nossa preocupação é a cidade limpa, embora precisamos conscientizar o povo disso ainda. Iluminação da cidade. Estamos iluminando toda a cidade, a metade da cidade estava às escuras. Começamos o tapa-buraco. A cidade estava totalmente as ruas, o calçamento em ruínas, e começamos o tapa-buraco, pelo menos no anel viário. Mandamos reformar todos os prédios públicos. Mais de 100 prédios públicos estamos, na medida do possível, reformando. Merenda escolar. Nós hoje temos uma merenda escolar decente e digna. O filho do pobre tem que comer arroz tio João, carne de primeira, peito de frango, leite também. Nós temos, talvez não, com certeza, a melhor merenda escolar da Paraíba, que nunca existiu antes. Temos que ter respeito ao povo e ao pobre. A saúde pública já melhorou 2000%.
Era 3 ressonâncias magnéticas por mês. Nós estamos oferecendo 16 por dia. Prefeito, nós vamos continuar falando sobre as ações desses 100 dias do seu mandato lá em Santa Rita, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E se você quiser também encaminhar perguntas, pode utilizar o nosso telefone 3015-3737 ou também o nosso endereço no Twitter, que é @TV Tambaú. Voltamos já já. Estamos de volta com o Tambaú Debate. Ontem o senador Cássio Cunha Lima pediu aos parlamentares no Senado Federal que tivessem bom senso e não aprovassem uma emenda que reduziria os recursos do Fundo de Participação dos Estados e que prejudicaria a Paraíba. Só para que as pessoas entendam, vai sair o VT de casa, só para que as pessoas entendam. Estava sendo votado ontem os critérios para a definição do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. E aí tinha uma emenda do senador Randolfo Rodrigues que derrubava, né, a Paraíba perderia. E aí o senador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, fez provavelmente o pronunciamento mais veemente dessa legislatura do Senado. Ele foi muito forte ontem, acabou derrotando a emenda e a Paraíba depois chegou até a pedir desculpas por ter elevado o tom da voz, mas vamos conferir o que disse no Senado o senador Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Lima. Eu não posso pecar por omissão num momento tão grave como este. O plenário do Senado da República não pode aprovar uma proposta de repartição do Fundo de Participação que retira dinheiro de um estado como a Paraíba, que é um dos mais pobres do Brasil. A Paraíba está em 24º lugar em arrecadação de FPE. Já fui governador do estado por 2 oportunidades. O FPE para a Paraíba representa praticamente 50% de suas receitas. Não é possível, não é aceitável, e desculpem-me a elevação do tom de voz, que o Senado da República retire 1 centavo sequer da pobre Paraíba. Que prevaleça o bom senso, que se escute a voz da maturidade, da sabedoria de quem já presidiu o Brasil, como é o caso do presidente Sarney, que tem uma proposta conciliatória, sábia, madura, que apazigua a nação, que é rejeitarmos a proposta do nobre senador Randolph, que fez uma aliança esdrúxula do norte, dos estados, mas do norte não, de setores do norte, com os estados mais ricos do Brasil para retirar dos mais pobres. Não é assim que vamos fazer a boa política. Apelo, clamo para que todos possamos rejeitar a proposta equivocada do senador Randolph, que retira dinheiro da Paraíba em acordo com os estados mais ricos e que, na sequência, prevalecendo o bom senso e o compromisso que temos com o Brasil, possamos aprovar a proposta do senador Sarney. Vamos votar, presidente. O Brasil inteiro assiste à TV Senado nesse instante. Bom, e essa redução do FPE para Paraíba acabou sendo derrubada, né, José? Pois é, 37 a 29. 37 senadores derrubaram a emenda e só 29 votaram na emenda. Bom, nós voltamos a conversar com o prefeito de Santa Rita, Reginaldo Pereira, que está fazendo uma avaliação sobre os 100 primeiros dias do mandato dele. Tem algumas perguntas já chegando, mas acho que uma das principais, prefeito, é sobre a forma de pagamento do pessoal da educação, né? Então, nós vamos pagar, eu acho que vai pagar, eu acho que o mais rápido possível, uma semana. Vamos pagar o mês de dezembro e dividir em 4 parcelas. Eu acho que é esse o acordo que o sindicato... Com isso, tem greve ainda? Acaba a greve? Não tem greve. O prefeito passado não pagava um terço de férias, nós recomendamos para pagar. Vamos pagar o reajuste que eles não pagavam, vamos pagar. Nós vamos pagar o que eles tiverem direito, porque só se não tiver recurso de forma nenhuma. Porque quem se preocupa 40 anos com a educação do município sou eu. Não é esse negócio de sindicato que é ser o pai da criança, não. O pai da criança sou eu. Eu que tenho o maior amor à educação, aos filhos do pobre, aos professores, e quem me conhece sabe que eu sou assim. E não vou mudar um só instante. Eu quero professor na sala de aula, educando, seguindo uma boa orientação, tá entendendo? Criando meios para a gente oferecer a educação de qualidade a nossas crianças. Eu não sei se já tem perguntas, mas eu só fazer isso. A Câmara Municipal, as notícias que chegam de Santa Rita, a Câmara não aprovou esse projeto. Por exemplo, a história do empréstimo, que eu considerava aqui, inclusive considerei aqui,
uma solução boa para os professores. Para quitar o débito. Para quitar o débito. A Câmara não aprovou aquilo, a Câmara não aprova reforma administrativa, não aprova nada. Qual é o problema com a Câmara? Aliás, essa também é a pergunta do doutor. Ele se identificou como doutor de Santa Rita. Ele disse que o prefeito tem grande problema com a Câmara e também com a herança deixada pelo antecessor. Pelo antecessor, assim, com a Câmara não. A Câmara, se criar problema, não sei o que vou solucionar, eles que têm que explicar. Porque eu acho que uma Câmara não pode ser contra o povo, não pode ser contra um prefeito honesto, um prefeito que está trabalhando muito, que já resolveu grande parte dos problemas deixados em 3 meses. Então, veja bem, como eu dizia de saúde, a saúde melhorou 2.000%. Antes ele atendia 1.000 exames de sangue, fezes e urina, eu atendo 10.000. Eu estou equipando a prefeitura para dar saúde e dignidade ao povo. Ora, eu estou mandando restaurar todos os prédios públicos. Eu estou atendendo, estou comprando medicamento para não faltar medicamento. Estou mandando contratar os novos médicos concursados. Eu estou cuidando da saúde mesmo, foi o que eu prometi na campanha.